2024 foi um ano de eventos marcantes que dão mostras do crescimento da extrema-direita pelo mundo. A reeleição de Trump é apenas um exemplo emblemático por acontecer nos Estados Unidos, um país que gosta de se alardear como a maior democracia do mundo. Mas não faltam outros indícios do avanço conservador no planeta. No Parlamento Europeu, a coligação de extrema-direita já tem praticamente 1/5 dos representantes. Na França, o desempenho surpreendente do partido de Marine Le Pen levou o presidente Macron a dissolver o parlamento. Na Alemanha, a extrema-direita teve o maior resultado histórico nas eleições regionais. E aqui do nosso lado, Javier Milei prossegue em seu intento de destruir programas sociais e aprofundar sua agenda conservadora. Erdogan na Turquia, Narendra Modi na Índia e Bukele em El Salvador são expoentes da extrema-direita para a gente ficar de olho. E o que eles têm em comum? Uma agenda que inclui a disseminação de desinformação, notícias falsas e discurso de ódio. O que podemos esperar da extrema-direita em 2025 e como ela pode afetar o Brasil? Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. E neste primeiro programa do ano de 2025, eu recebo o professor, escritor, historiador e colega nosso aqui do ICL, com muito prazer, o professor João César Castro Rocha. Oi, professor, que prazer recebê-lo no primeiro programa do ano e eu já vou logo lançar a pergunta, tá? Quero saber como é que o senhor avalia as estratégias da extrema-direita para o Brasil em 2025, levando em consideração principalmente os aprendizados de 2024. Bom, Roberto, é uma alegria sempre grande conversar com você. Tenho certeza que um dia estarei aí do seu lado nesta mesa. Venha! Roberta, essa pergunta é muito oportuna. Eu vou aqui fazer uma proposta bem telegráfica para a nossa conversa. Nós precisamos nos dar conta de que a extrema-direita no Brasil está cada vez mais se afastando de um modelo puramente Trump-Bolsonaro, que é um modelo que pode ser chamado de extrema-direita tuiteira, que sempre produz factoides, sempre produz lacres e tem como uma obsessão a visibilidade nas redes sociais. E a extrema-direita no Brasil começa, de maneira muito perigosa, a assumir uma feição Viktor Orbán. Em outras palavras, em lugar de apenas valorizar o lacre e a visibilidade nas redes sociais, a extrema-direita no Brasil principia a se preocupar com a ocupação de espaços institucionais. Vimos, em 2023, a disputa pelos conselhos tutelares, assistimos em 2024 a disputa pelas eleições do Conselho Federal de Medicina da Ordem dos Advogados do Brasil e creio que veremos em 2025 uma preparação para o verdadeiro projeto da extrema-direita, que é tornar-se vitoriosa no Senado da República. Pois é, professor. O ano de 2025 certamente promete, né? Já tivemos a sua visão sobre a extrema-direita. Mas, por outro lado, eu queria entender com o senhor como é que a esquerda, né, a oposição, deve se posicionar a essas novas táticas que certamente são atualizadas ano a ano, né? A gente está falando de movimentos que são orgânicos e que se atualizam. Os movimentos progressistas tem que se reorganizar também para 2025 e, em caso positivo, quais são as principais frentes que a gente precisa ficar de olho? Eu acho que há duas frentes principais, Roberto, e sim, é necessário uma reorganização. Até porque, para fazer o gancho com o tema anterior, a partir do dia 20 de janeiro de 2025, a extrema-direita transnacional e a brasileira em particular ganharão um grande reforço com o retorno do Donald Trump à presidência, mas, sobretudo, com a presença do Elon Musk num cargo que será o equivalente de um ministério no Brasil.
Se o X já fez com o Brasil o que já fez no ano passado, imagino que não fará a próxima eleição de 2026. Isso me traz a sua segunda pergunta. Me parece que o campo progressista precisa reagrupar-se em torno de duas questões fundamentais. Uma delas é a comunicação. Houve progressos consideráveis no campo progressista no que se refere a esse ecossistema digital. Progressos consideráveis, ainda não suficientes, é preciso aprofundar o nosso domínio das técnicas de linguagem dos diversos meios sociais. Mas há um ponto em particular que me preocupa muito, Roberta, é que eu acho que a esquerda no mundo todo não é apenas um problema brasileiro. Tem aceitado de forma muito passiva uma hiperpolitização do cotidiano para despolitizar a polis. Essa é a verdadeira estratégia da extrema-direita. Se hiperpolitiza tudo no dia a dia, no varejo, desde o chocolate que se pode ou não comer até a padaria que se deve ou não frequentar. Mas se hiperpolitiza o cotidiano para despolitizar a polis, porque somente numa polis despolitizada o campo progressista fica fora do discurso público. Então me parece que é muito importante que haja uma repolitização da gestão pública e do debate. O senhor falou em desinformação, né? E a gente está falando de uma tática muito conhecida da extrema-direita, que é a propagação de fake news, né? Que continua sendo uma estratégia vital e importante. Agora eu queria entender na sua percepção. Já não é uma tática nova, muito se fala sobre essa técnica. O senhor acredita num leve desgaste desse tipo de estratégia da extrema-direita? E acrescento, havendo esse desgaste, a gente já pode entender o que seria, então, uma atualização para que seja mais efetiva? Eu acho que não há desgaste. Não há. Porque vejamos um exemplo bem concreto. Vou pensar juntos aqui, Roberta, como a gente sempre faz. Um exemplo bem concreto. O Elon Musk deu uma entrevista para um jornalista muito importante da CNN, que é um homem negro e homoafetivo, assumidamente, que é o Don Lemon. Uma figura que certamente você conhece. É um importantíssimo jornalista que teve uma participação muito importante na CNN norte-americana, sempre com causas progressistas. O Elon Musk, por um pequeno período de tempo, contratou para fazer entrevistas no X. Ele fez uma entrevista com o próprio Elon Musk. Você assistiu essa entrevista, Roberta? Eu não vi essa entrevista, professor. Ai, veja, por favor, é muito importante. Verei. Ele perdeu o emprego depois da entrevista. Na entrevista, ele perguntou ao Elon Musk se ele assumiria o apoio a algum candidato. O Elon Musk disse que não. Que se a favorecesse ou o Trump ou o Biden, anunciaria publicamente. Ele anunciou no Space, feito no X. Não é necessário dizer que eu escutei o Space inteiro. No início, o Elon Musk declarou apoio ao Trump, abraçando a teoria conspiratória mais influente da eleição de 2024, a teoria do The Great Replacement, que é uma ideia absolutamente alucinada, segundo a qual os democratas fariam milhões de imigrantes entrarem nos Estados Unidos para substituírem os republicanos e a mentalidade americana. Que é uma teoria que começou na França, xenófoba, homofóbica, misógina. Bom, depois disso, o Elon Musk assumiu publicamente o apoio ao Trump, mas publicamente. Faltando de 2 a 3 semanas para a eleição, ele fez um conjunto de praticamente 100 postagens com notícias falsas, com vídeos feitos com inteligência artificial falsos para apoiar a campanha do Trump. Roberta, fizeram um estudo. As postagens com fake news do Elon Musk obtiveram, faltando 2 a 3 semanas para as eleições, 2 bilhões de visualizações. Uau. O efeito que isso produz no campo político é um paradoxo, porque é um efeito monumental, mas não pode ser medido. Ninguém pode dizer foi 1%, 2%, 3% do eleitorado. Mas, Roberto, o que significa? Que 2 bilhões de visualizações das fake news do Elon Musk. É isso que ele pretende fazer no Brasil em 2026. É gravíssimo. Então, as fake news não são uma tática desatualizada, porque agora você tem inteligência artificial, você tem deepfake, você tem outras formas de transmitir as fake news. E eu acho que nós vamos ter que
parar para pensar com muita coragem na regulação das redes sociais. Me parece que é a única forma, a médio prazo, de salvaguardar o que resta de democracia no mundo. O senhor acha que valores falsos, por exemplo, soluções fáceis, e aqui eu posso incluir políticas muito populistas, nada eficazes, esses produtos também vão continuar a aparecer em 2025, correto? Vão sim, bom, Roberto, sem dúvida alguma. Eu acho que há uma questão da extrema-direita, e é que eu acho que nós temos que ter coragem mesmo para pensar e assumir riscos. Então vamos juntos aqui assumir riscos, Roberto. Por exemplo, pensemos no Brasil. Como é possível, nós nos perguntamos, como é possível, e é uma pergunta que é a razão de ser do último livro do Gessé de Souza, companheiro de CL, O Pobre de Direita. Quer dizer, como é possível que no Brasil, no dia 30 de outubro de 2022, o Jair Messias Bolsonaro, que tinha tido uma condução não apenas desastrosa, mas propriamente criminosa na área da saúde pública durante a pandemia, com o total desrespeito a qualquer espécie de alteridade, com nenhum interesse pelo trabalhador, como é possível que ele tenha obtido 58 milhões de votos no dia 30 de outubro e por uma pequena margem não tenha sido reeleito? Vamos pensar aqui, e eu acho que isso se aplica para o mundo inteiro, Roberto. Não será que uma parte do campo progressista, e mesmo da esquerda, quando chega ao poder, tem se acomodado demais a uma estrutura política e uma ordem econômica que preserva precariedades durante décadas sem nenhuma mudança? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, se você no Rio de Janeiro, se você é fluminense, 70% do território do estado do Rio de Janeiro são controlados ou pela milícia ou pelo narcotráfico. Então, Roberto, se você vive em qualquer uma dessas áreas, você vive um Estado democrático de direito do ponto de vista formal. Você vota a cada 4 anos para presidente, você pode eleger o seu partido, existe pluripartidarismo, existe liberdade de imprensa. Do ponto de vista formal, você vive no Estado democrático de direito. Agora, do ponto de vista decisivo para o cidadão e para a cidadã, que é a democracia enquanto acesso a direitos, você nunca viveu numa democracia, Roberta. Então, a permanência da precariedade, do emprego que se torna uberizado, da vida que é precarizada em todos os seus níveis, a esquerda chega ao poder e consegue estabelecer uma série de acordos e conciliações com o andar de cima. Mas e os que estão abaixo, Roberto? Então, percebe? Então, me parece é muito importante que o campo progressista assuma o risco de combater o bom combate e, em algumas circunstâncias, de esclarecer para a população da maneira mais didática possível. Isso é que eu chamo de repolitizar o debate público. Por exemplo, agora, o Congresso aprovou, sem nenhuma restrição, todos os cortes de benefícios sociais. Todos. Quando houve uma proposta para reduzir os super salários de juízes, os deputados cortaram, Roberta. Então eles podem tirar, o salário mínimo passa a ter um limite de crescimento, mas o salário de juiz pode crescer sem limites. Então, eles resistem a permitir que quem ganha até 5 mil reais não pague imposto de renda. Isso eles resistem a aprovar, mas eles não sequer aceitam discutir a taxação de grandes fortunas. Percebe, Roberto? Então aqui o campo progressista precisará compreender, não só no Brasil, que conciliação macunaímica o tempo todo pode ser um caminho para a derrota e para o avanço da extrema-direita, porque a extrema-direita não hesita em politizar todos esses aspectos do cotidiano. É interessante. A gente teve um final de ano com aprovações de tudo que foi contra, né, os avanços sociais de uma maneira célere, rápida. E cortar benefícios ficou agora para 2025, até que caia no esquecimento e a gente esqueça dessas pautas. A estratégia foi muito clara. O senhor acredita que o avanço da extrema-direita é um movimento cíclico, ou seja, ele teve o começo, o meio e terá o fim? Ou é uma mudança estruturante global que vai ser permanente daqui para frente? Eu sou levado a pensar que é uma mudança estruturante. A sua formulação é muito boa.
É muito exata, Roberto, porque há muitas comparações que são feitas com a década de 20 e 30 do século passado e o avanço do nazifascismo. E são comparações muito importantes e muito iluminadoras. Mas eu acho que é uma dimensão que se perde, que eu vou propor agora telegraficamente. E eu acho que o que nós vivemos hoje, de fato, é uma mudança civilizacional. Do ponto de vista do comportamento, o efeito do universo digital e das redes sociais na sociabilidade, na estruturação mental, neurológica, já é preocupante. Roberta, nós hoje entramos num restaurante qualquer, restaurante popular, restaurante de classe média, restaurante de luxo. A paisagem social que nós encontramos é a mesma, não é? Nós encontramos um conjunto de pessoas que as pessoas estão divididas entre comer e ver o celular. Não é mais como no passado, em que a refeição era um momento de partilha, de compartilhar, de conversar, de reunir a família, de saber como foi o dia. É uma mudança civilizacional. Do ponto de vista da economia, eu tenho uma hipótese, é a seguinte. Hoje o capitalismo enfrenta a sua crise mais grave. Mas é preciso dizê-lo com cuidado, senão você vai achar que eu sou um youtuber stalinista que acredita que o comunismo volta amanhã. Não. O que eu estou dizendo é que a crise do capitalismo é a crise da própria utopia que deu origem ao capitalismo. Qual é a utopia que dá origem ao capitalismo? É a ideia de que é possível uma acumulação infinita da riqueza. O pai será mais próspero que o filho será mais próspero que o pai, que foi mais próspero que o avô, que teve uma prosperidade que o bisavô sequer imaginou que era possível. É o American Dream, o American Way of Life. Mas, Roberta, para dizê-lo brevemente, essa ideia que move todo o capitalismo, move, por exemplo, essa geração de jovens empreendedores. Roberto, o que dizer agora dos coaches de 14, 15 anos que estão se tornando uma febre, que dizem que não querem estudar Aristóteles porque Aristóteles não ajuda a comprar Ferrari. Que isso, Roberta? Pois bem, essa ideia do capitalismo tinha uma noção implícita que agora revelou-se impossível. É que só seria possível um sistema de acumulação infinita de riqueza se a natureza igualmente fosse um reservatório infinito de riquezas, me permite a redundância, naturais, renováveis. A crise verdadeira do capitalismo é a crise climática. É o fato concreto de que esse modelo de exploração do planeta, de exploração dos outros, de exploração da vida, nos está levando a um colapso, a um esgotamento completo. Não é casual que a extrema-direita tenha se tornado visível mundialmente na passagem da década de 80 para a década de 90 do século XX, precisamente a partir da matriz de todos os negacionismos, o negacionismo climático. Portanto, a essa mudança profunda corresponde o avanço da extrema-direita transnacional. É muito mais radical do que o nazifascismo dos anos 20 ou 30. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar e de dizer com todas as palavras: o capitalismo ou radicalmente altera a sua estrutura, ou em 100 anos não haverá mais planeta. Interessante o senhor falar sobre esse avanço transnacional, né? E essa união que existe da extrema-direita global. Eu vou citar alguns líderes e alguns países para a gente tentar traçar alguns prognósticos para 2025. Vou começar com a Turquia, professor. O que esperar da Turquia de Erdogan? Dois exemplos. O Erdogan e o Orbán, o Viktor Orbán da Hungria, se você me permite juntá-los, eles são o modelo que a extrema-direita tende a seguir a partir de agora. Tanto Trump quanto se voltarem ao poder no Brasil. Porque o Erdogan e o Viktor Orbán estão menos preocupados com a visibilidade das redes sociais, embora também se preocupem, mas eles estão sobretudo preocupados com uma engenharia institucional de transformação por dentro da democracia numa autocracia que permita a sua preservação. Por isso, o Erdogan, se não enfrentar nenhum problema sério de caráter externo na Turquia, preservará o seu poder provavelmente intacto. Vamos para a França, então, porque sabemos que o desempenho surpreendente de Marine Le Pen na França levou o presidente Emmanuel Macron a dissolver, né, o parlamento. E aí eu pergunto para o senhor, o que esperar
da França, de Marine Le Pen e de Emmanuel Macron em 2025? O Emmanuel Macron está produzindo uma crise que pode levar, de maneira surpreendente, a Marine Le Pen ao poder. Até agora, todas as ocasiões em que ela esteve próxima, como aconteceu como aconteceu agora, a esquerda conseguiu, de maneira surpreendente na França, unir-se e a esquerda venceu as eleições, Roberta. Foi o Emmanuel Macron que se recusou a nomear um primeiro-ministro da esquerda. E isso tem levado a França a uma situação propriamente imprevisível. Eu espero que o Emmanuel Macron não dobre essa aposta insensata, porque o resultado desfavorável dessa aposta pode ser o triunfo da Marine Le Pen. Vamos para a Índia falar de Narendra Modi? O que esperar? O Modi estaria muito próximo ao modelo do Erdogan e do Viktor Orbán. Porque o que eles conseguiram fazer na Turquia, na Índia e na Hungria é justamente o que não se fez nos outros locais, por enquanto, onde a extrema-direita chegou ao poder. Eles realizaram uma engenharia social de grande alcance, com modificação de legislação eleitoral, com um controle muito grande dos meios de comunicação. No caso do Viktor Orbán e do Erdogan, com um controle muito grande da universidade, e eles provavelmente permanecerão por um bom tempo no poder. O caso da Hungria é muito claro. Como eles mudaram a forma de calcular o coeficiente eleitoral dos distritos húngaros, ainda que o Viktor Orbán perca uma eleição, o seu partido, o Fidesz, provavelmente mantém o poder. A gente vai trazer a Alemanha porque a extrema-direita obteve um resultado bem importante e histórico, né, nas eleições regionais. Falamos de Índia, falamos de França, de Alemanha. E eu queria entender com o senhor quais são os fatores que explicam esse crescimento tão exponencial da extrema-direita, principalmente se a gente levar em consideração os históricos desses países, né, com culturas tão diversas. O que unifica? Qual é esse discurso que funciona para a França, funciona para a Índia, funciona para a Alemanha? A extrema-direita identifica, é preciso dizê-lo, a extrema-direita identifica corretamente o problema. O problema hoje no mundo é o trabalho, é a uberização das condições de trabalho, que implica a precarização das condições de vida. A identificação do problema é correta. É preciso uma mudança no sistema capitalista. Mas qual é a proposta da extrema-direita? Na Europa, vamos expulsar os imigrantes. Nos Estados Unidos, vamos expulsar os latinos. No Brasil, a extrema-direita identifica corretamente um problema que você, que todos nós sentimos na pele no Brasil, que é o problema da segurança pública. A identificação do problema é correta. Qual é a solução que a extrema-direita oferece? Vamos armar a população. Bandido bom é bandido morto. Percebe, Roberta? Então, o que há de comum é que com a crise mundial, todos os benefícios sociais, não apenas no Brasil, o que está acontecendo hoje, que querem cortar os benefícios sociais brasileiros, já aconteceu no mundo inteiro. Consequência, você tem hoje uma geração muito grande de pessoas da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que está literalmente à margem desses benefícios sociais e são facilmente capturáveis pelo ressentimento, pelas estratégias da extrema-direita. Falamos bastante da Europa, falamos de Donald Trump, que volta a ser presidente dos Estados Unidos em 2025 e certamente vai representar um grande reforço para esse avanço global da extrema-direita. E eu pergunto para o senhor, talvez 2025 seja o ano mais desafiador para os progressistas ou não? Com certeza, Roberta, é tão bom falar. É o primeiro programa do ano, não é? É. Então vamos começar. O ano de 2025 é o mais importante das nossas vidas recentes, porque ele antecede a eleição de 2026. E ele será o ano decisivo, porque será o primeiro ano do Donald Trump, com energia completa, com a presença do Elon Musk como ministro do Donald Trump. Roberta, o Elon Musk virou o Sérgio Moro do Trump. Uau, o Sérgio Moro assegurou para o Bolsonaro a inelegibilidade do Lula, não foi? E ele teve uma recompensa, que foi um super ministério. O Elon Musk tornou-se o Sérgio Moro do Donald Trump. Ele recebeu a sua recompensa. Então 2025 será um ano muito desafiador. Agora, algo muito importante
que eu tenho confiança que acontecerá: a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Era essa a minha próxima pergunta, inclusive. Para a gente fechar. Espero. É essa. Não, então. pode dar sequência, professor. Era essa. Pode dar sequência, porque era essa que a gente faria a saideira do Em Detalhes de hoje. Veja, o Brasil foi, ao mesmo tempo, um laboratório da extrema-direita. Não houve, por enquanto, Roberta, no século XXI, nada que se compare ao que ocorreu no Brasil durante os anos de Jair Messias Bolsonaro na presidência. Não há nada no mundo no século XXI que se compare ao que ocorreu entre o 30 de outubro de 2022 e o 8 de janeiro de 2023. Aproximadamente, não se sabe ao certo, mas entre 40 e 50 mil pessoas passaram mais de 2 meses diante de quartéis solicitando de formas as mais desesperadas e por vezes cômicas, tragicamente cômicas, a intervenção militar para democracia. Em Porto Alegre, pessoas solicitaram auxílio aos extraterrestres, aos alienígenas, para manter Bolsonaro no poder. Em várias rodovias do Brasil, as pessoas se reuniram diante de pneus murchos. Além de tudo, os pneus eram murchos, Roberto. Diante de pneus murchos para rezar, de modo que houvesse uma intervenção divina e mudasse o resultado das urnas. Ou seja, um delírio absoluto, que eu chamo de dissonância cognitiva coletiva. Em nenhum outro lugar do mundo no século XXI a extrema-direita se capilarizou tanto, se enraizou tão profundamente e teve uma deriva tão radical quanto no Brasil. Fomos um laboratório de fake news, teorias conspiratórias, gabinetes do ódio. Ao mesmo tempo, o Brasil, graças ao fato de que nós temos uma legislação eleitoral de nível federal, os Estados Unidos não têm, Roberto. Não existe nos Estados Unidos Tribunal Superior Eleitoral. Graças ao fato de que nós tivemos um Supremo Tribunal Federal que esteve à altura do desafio que lhe foi imposto. Nós já, 6 meses depois do resultado das eleições, o Jair Messias Bolsonaro já foi considerado inelegível. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, sem nenhum assodamento, sem nenhuma espécie de lava-jatismo, já indiciaram 33 nomes, entre eles o de Jair Messias Bolsonaro. Pela primeira vez na história da República, um general 4 estrelas foi preso por ordem do Poder Judiciário. Antes já houve generais 4 estrelas presos, mas por ordem ou do Executivo ou de militares. Um general 4 estrelas preso por ordem do Judiciário, que não se submeteu à espúria justiça militar, isso é novidade. É muito importante que haja o julgamento com presunção de inocência, com pleno direito ao contraditório, com todas as prerrogativas da defesa respeitadas, porque somos democratas, mas é muito importante que no ano de 2025 nós cheguemos a uma conclusão do inquérito do golpe, da tentativa de golpe. Isto não pode arrastar-se para 2026, Roberta. Caso contrário, nós teremos eleições absolutamente marcadas por um clima de tensão crescente e de anormalidade. Por isso, me parece, pelas indicações, que em 2025 nós assistiremos, não digo a prisão do Jair Messias Bolsonaro, a prisão de ninguém nos alegra, em nenhuma circunstância, mas que nós assistiremos a um momento muito importante da democracia brasileira, em que militares golpistas serão julgados pelo judiciário e não pela justiça militar, que obviamente os absolveria, e, sobretudo, que o líder da tentativa de golpe, Jair Messias Bolsonaro, seja levado a juízo e, se condenado, vá para a prisão em 2025, de modo que em 2026 o clima político seja respirável. Professor João César de Castro Rocha, 2025 promete. Teremos fortes emoções e é muito bom ter o senhor conosco aqui no ICL para poder fazer essas análises paulatinamente, ao mesmo tempo em que as informações vão chegando e os processos avancem. Obrigada, teremos um ano desafiador, porém extremamente necessário. Esse ano de 2025 é o que vai direcionar, é o que vai apontar. 2026, 27, 28, então estamos de olho, professor. Obrigada por sua participação aqui no Em Detalhes.
Um beijo. Muito obrigado, Roberto. É sempre uma alegria grande conversar com você e um excelente 2025 para todos nós. Muito obrigado. É isso. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Na sequência tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Um ótimo 2025 para todos nós e a gente se vê aqui na programação. Tchau, tchau.